Gênesis capítulo 19. Embora seja Gênesis capítulo 19, eu quero que a gente olhe para esse texto aí na tela de 1 João, capítulo 2, versículo 15, como a base da nossa aplicação a respeito do que acontece em Gênesis 19. Gênesis 19 é um capítulo difícil, não teologicamente difícil, mas é um capítulo dramático, é um capítulo que tem 4 histórias ali, ou 4 acontecimentos, da forma que eu dividi, que são surpreendentes, são trágicos, são difíceis de lidar, mas para efeito de aplicação, a nossa base de hoje é 1 João 2,15 que diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a grande pergunta, então, que eu quero que nós possamos refletir essa noite, é se você ama o mundo ou se você ama Deus. Você ama o mundo ou você ama a Deus? Vamos dividir nosso texto então em 4 partes, é um texto longo também, e vamos nesse primeiro momento ler a primeira parte do texto, que vamos ir do versículo 1 até o versículo 11. Então, Gênesis, capítulo 19, eu vou pedir se você puder se levantar nesse momento, para nós podermos ler esse texto. Gênesis, capítulo 19, nós vamos do verso 1 ao 11, nesse primeiro momento. Olha a história, olha o que aconteceu e o que a Bíblia relata para nós. Versículo 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles, esses anjos, responderam: não, passaremos a noite na praça. Logo insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão, esses os anjos, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Pode se assentar nesse momento. Então, se nós, já que as crianças já saíram, se nós estivéssemos anunciando essa mensagem na televisão, eu diria assim, numa voz bem dramática: tentativa de estupro, perversão homossexual, destruição com chuva de fogo, incesto e o marcante momento que a mulher de Ló vira uma estátua de sal. Tudo isso em Gênesis 19. Não perca esse texto. Tudo isso acontece em Gênesis 19. A gente só viu um trechinho ainda. Só vimos o começo de tudo isso que acontece nesse texto. Mas nós vimos domingo passado que Abraão, ele
Há 2 domingos atrás, nós vimos que Abraão chega lá diante de Deus, ou melhor, Deus e 2 anjos chegam diante de Abraão, conversam com Abraão, conversam com Sara. Domingo passado nós vimos que Deus e Abraão estão em um diálogo de oração. O Abraão está orando a Deus e Abraão está intercedendo por Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades. E Abraão diz lá, se tiver 50 justos, 45, 40, 30, 20, até que finalmente ele chega, se tiver 10 justos, Sodoma e Gomorra pode ser poupada. Mas a triste notícia do texto de hoje é que não haviam nem sequer 10 justos. Não havia nem sequer 10 justos. Está em português, meu texto aqui. Não havia nem sequer 10 justos naquela cidade. Não tinha. Não tinha. E aí nós vamos ver hoje a destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição dessas 2 cidades vis, pecadoras, de muita imoralidade. O versículo 1 então apresenta esses 2 anjos. Esses 2 anjos chegam até Ló e vão conversar agora com Ló. E Ló recebe esses anjos, mas é interessante notar os contrastes aqui com o texto de semana passada com o texto de hoje. É interessante notar que Ló, ele não tem a intimidade com esses anjos como Abraão teve. Porque no caso de Abraão, Deus estava presente também, naquele primeiro encontro. Agora Deus se ausenta. Deus é um Deus que não partilha de pecados. Deus é um Deus que não tem comunhão com as coisas erradas e a imoralidade desse mundo. Os anjos vão, mas dessa vez Deus não está ali para passar aquele tempo com Ló, como aconteceu com Abraão. É interessante notar que Ló, ele não consegue agradar ao Senhor. Ló, ele está num mundo, numa cidade cheia de imoralidade, mas ele não consegue ser um crente, ser um servo do Senhor em meio àquela cidade. Mas chocante é olharmos para 2 Pedro 2, 7 e 8. E lá diz, e está destacado aí para você no texto, mas livrou o justo Ló. Pedro relata aqui de uma forma inspirada por Deus e de uma forma a nos alertar e nos avisar que Ló é um crente. Olha só. Embora ele estava em Sodoma e Gomorra, embora ele não estava servindo ao Senhor ali, não estava. Ele é um justo. 3 vezes, olha só, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. E aí a segunda vez, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, pela 3ª vez chamado de justo, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Ló é um crente. Eu tenho certeza que nós vamos ver Ló no céu. Vamos estar com ele no céu um dia. Mas ele é um crente no mundo. Ele é um crente, ele é um justo alcançado pela salvação do Senhor, mas que está mergulhado, ele está inerte, está sem conseguir, a gente vai ver na história, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar a respeito das coisas de Deus. Inerte por estar em volta de um mundo caído. Quem ama o mundo está longe de Deus. Quem ama o mundo, quem ama Sodoma e Gomorra, está longe de Deus. O portão daquela cidade era um local de grandes tratativas, e o texto fala que era lá que Ló estava, em frente da cidade.
o portão da cidade, era onde se conquistava o respeito da cidade, era onde tinham negociações, tinham tratativas acontecendo, até antibrigas entre povos aconteciam no portão da cidade. Isso demonstra que Ló, ele não era simplesmente uma pessoa que estava caminhando e parou ali e estava visitando Sodoma e Gomorra. Ló, ele já tinha feito ali morada. E isso é outro contraste com Abraão. Abraão vivia em tendas. Mas olha o versículo 2: venham para a casa deste servo. Venham para a casa deste servo de vocês. Enquanto Abraão tinha tenda, enquanto Abraão vivia como um tipo de andarilho, Ló fez a sua vida em Sodoma. Ló criou raízes queridas, raízes de desejos, raízes de estar ali porque amava aquele local. Em Sodoma, essa cidade cheia de perversão. Imagina que chegasse aqui 2 missionários americanos, aliás, temos a visita de 2 amigos americanos aqui hoje, e aí, vamos pegar o Judá aqui de exemplo. Imagina que ele não conhece São Paulo, e ele fala: olha gente, agora são 6h48, e quer saber, eu vou lá na Rua Augusta, e vou ficar lá o dia todo, a noite toda. Aí você pega e fala: não, peraí, fica aqui em casa comigo, eu vou te servir uma sopa aqui, fica aqui em casa, é melhor você ficar aqui, vai lá na Augusta, vai na Paulista. Sabe o que está acontecendo hoje no Paulista? Parada aqui. Eu vou lá, não, fica aqui comigo. Ló sabia da perversidade do local que ele criou morada, enraizou o coração dele. O local que Ló enraizou o coração dele, ele sabia o quão terrível era. Ao ponto de falar para aqueles 2 anjos: fica aqui comigo, insistindo: não vai para a praça, fica aqui. E aí acontece essa primeira questão dramática aqui. No versículo 5, aparece um grande tumulto acontece, homens de todos os lugares surgem ali daquela cidade. E o versículo 5 diz: traga-os aqui fora para que abusemos deles. O texto é bem específico em dizer que os moços e os velhos, todo o povo de todos os lados, todos os homens vieram até ao redor da casa de Ló, onde estavam os 2 anjos ali que vieram para destruir a cidade, para pronunciar julgamento sobre a cidade. E aí eles estavam ao redor ali e disseram: nós queremos abusar desses 2 homens, que para eles eram homens. Nós queremos abusar desses homens, tragam eles para cá. E eles, Ló percebendo o tumulto, ele vai para fora, ele vai conversar com esses homens. Mas olha o resquício, ou o exemplo de imoralidade que o texto nos deixa. Era assim, Sodoma e Gomorra. Na NVT e na NVI, esse texto diz: para que tenhamos relações com eles. Talvez está assim na sua Bíblia. Na corrigida, ele fala para que nós possamos conhecê-los, e é no sentido de conhecer carnalmente, ou seja, abusar, ou seja, estuprar aqueles homens. Era isso que esses outros tantos homens, moços e jovens, moços e velhos, queriam fazer. A cena é cheia de tumulto e Ló, sem raciocinar, pensa em Ló como aquele salvo que está realmente tão influenciado por um local ruim, tão influenciado por uma vida perversa, por uma imoralidade ao seu redor, tão apaixonado por aquele local pecaminoso, que Ló não consegue raciocinar. E sem raciocinar, Ló, por mais que ele estivesse ali mostrando também hospitalidade para com os anjos,
que estavam na casa dele, Ló ele comete o absurdo de dizer: olha, está aqui minhas filhas virgens, faz o que quiser com elas. Ele chama eles de irmãos. O texto fala lá: irmãos, meus queridos, meus amigos aqui. Ló ele está completamente influenciado pela cidade vil, pela imoralidade do mundo, do local que ele vive. Sabe de uma coisa? O pecado é um problema do coração, que vai muito além dos olhos, aliás. Porque no versículo 11, de uma forma milagrosa, esses anjos, eles cegam temporariamente todos aqueles homens que estão lá fora. E o texto diz que eles ainda tentavam alcançar a porta. Esse é o sentido do texto aqui, e a nova atualizada diz muito bem, de modo que se cansaram à procura da porta. Quer dizer, o coração deles era tão pecaminoso, as intenções deles eram tão cruéis, horríveis, que ainda sem enxergar, ainda agora brevemente cegos, temporariamente cegos, eles estão tateando no escuro e procurando aquela porta, porque eles querem fazer o que eles vieram para fazer. Porque o pecado é um problema do coração. Longe de Deus, eu só quero satisfazer minhas tentações e as minhas paixões. Longe de Deus, eu quero deixar essas tentações me dominarem. Eu quero aproveitar. Eu quero fazer aquilo que meu coração perverso mais deseja fazer. E eu abro mão de tudo pelas minhas paixões mundanas. Longe de Deus. Longe de Deus. Ah, mas eu digo, você não conhece o meu trabalho. No meu trabalho tem ali aquela mulher bonita que passa pelo corredor e todo mundo vira o olho e olha para ela. E é muita tentação. E é muito difícil. E todo mundo faz. Como todo mundo era imoral em Sodoma. Mas, ainda que ninguém olhasse. Obrigado, meu irmão. O vídeo está à prova de bons. Obrigado, meu irmão. Ainda que ninguém olhasse, eu acho que seríamos tentados mesmo. Eu acho que longe de Deus é perigoso demais deixar o nosso coração nos guiar. Perigoso demais. Como eu falei, estamos na 27ª, parei para lembrar como se fala, 27ª parada aqui hoje. Pessoas que Deus ama, mas pessoas completamente longe de Deus. Longe do Senhor. E longe do Senhor, a gente vai simplesmente deixar as nossas paixões falar mais alto. É o caso de Sodoma. Avançando. Quem ama o mundo também se esquece de Deus. E é uma consequência. Sabe aquele amigo que você tem e você conversa, mas aí vocês ficam distantes. E cada vez mais distantes. E cada vez vocês se falam menos. E cada vez vocês se veem menos. E cada vez vocês conversam menos. E vai ficando distante. Até que de repente chega um ponto que você esquece. Não conversa mais. Nem lembra que aquela pessoa existe. No mundo sem Deus. No mundo em que eu amo a perversidade onde eu estou. O grande perigo, além de me afastar do Senhor, é me esquecer completamente. E aí chegamos na nossa segunda história. Eu vou pedir para você
olhar aqui a partir do verso 12 e para você se levantar nesse momento para a nossa leitura da Bíblia. Estamos em Gênesis 19, versículo 12 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 12. Então os homens disseram a Ló, e agora os anjos dizendo a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado. Chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar, com as suas filhas, e ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, versículo 15, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, os anjos, e a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha, para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegando lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar, por ser uma cidade pequenininha, pode ser. Segundo momento da nossa história: quem ama o mundo se esquece de Deus. Não viva de qualquer jeito, para que seu evangelismo não vire uma piada. Depois de tentar resolver a situação com aqueles homens lá fora, depois dos homens lá fora ficarem e tentar resolver muito mal, né, porque ele usou as próprias filhas ali, e nada justifica isso, nem a hospitalidade que ele oferecia aos anjos, e depois dos próprios homens ali ficarem cegos ali, e não tentarem de qualquer forma e não conseguirem, e depois de tudo isso os anjos falam para Ló: vai e convence sua família, porque nós viemos aqui para destruir Sodoma e Gomorra. José conseguiu viver uma vida sem ser influenciado. Daniel e seus amigos também conseguiram viver uma vida para impactar aquele local que eles estavam. Mas Ló, ele falha. Imerso, amando o mundo, lembra da nossa base aplicativa, que amando o mundo mais do que a Deus, Ló, ele falha em ser um missionário de Deus naquele local vil, naquele local de perversidade, na terrível Sodoma. Ao contrário disso, ele é influenciado. Ninguém acredita em Ló. Ele tenta falar com os genros, ele tenta falar com as pessoas queridas dele e pensam que é piada. Não levam a sério. Não acreditam nele. É como se dissessem: mas nós sempre pecamos, Ló. A gente sempre fez um monte de coisa errada aqui. Agora você vem essa hora da noite falar que a cidade vai ser destruída.
A gente sempre agiu dessa maneira. E mais, Ló, você nunca nem se importou. Você nunca veio para a gente com lição de moral, com pregar. E agora você quer pregar para a gente? Você nunca veio aqui. Você nunca demonstrou que você é contra tudo isso, ou você nunca falou de Deus para a gente sobre tudo isso que precisa mudar, e sobre a gente não agir dessa maneira. Você nunca foi um exemplo para nós. E agora você quer dizer que estamos fazendo tudo errado e que Deus vai julgar essa cidade? Você está de brincadeira. Nenhum desses acreditam em Ló. Porque a vida de Ló era uma vida imersa na terrível Sodoma. Mostre para os perdidos deste mundo que você ama Jesus. Igreja, mostre para os perdidos desse mundo que você ama Jesus. Mostre para a sua família que você ama Jesus. Mostre para os seus filhos que você ama Jesus. É claro que as decisões, pensando em filhos aqui, porque eu tenho um de 5 aninhos, as decisões da vida um dia vai ser dele. As consequências vai ser dele também. Dele também. Mas a gente pode, e Deus nos usa para isso, para influenciar, ou pelo menos tentarmos influenciar os nossos filhos, as pessoas do nosso redor. Mas se eu nunca prego a eles, um dia eu chego e falo, olha, isso aqui está errado. Mas pai, mãe, você nunca me falou, você nunca nem te vi ler na Bíblia, nunca nem te vi para a igreja, agora você vai me falar que isso é importante para mim? Eu não vi isso em você. É triste, né? É triste. É assim que acontece com Ló. Ló se esquece de Deus e por isso ele toma péssimas decisões. Olha como Ló ele continua no seu entendimento nublado. Ele continua sem uma consciência cristã de uma vida para Deus. Ele continua sem entender, ele continua enfeitiçado por essa imoralidade da qual ele criou raízes e criou família e casa ali, que é Sodoma. Ele chega para aqueles anjos ao ponto de os anjos falarem, vamos lá, vamos levar vocês. Depois eu comento da parte misericordiosa de Deus. Mas os anjos praticamente arrancam Ló, as 2 filhas e a esposa, 4 pessoas, arranca eles de... 2, 3, 4 pessoas arrancam os 4 dali. E aí, no caminho, Ló diz, não, mas eu quero ir para aquela cidadezinha ali. Lá vai ser melhor, a montanha lá dá muito medo, eu vou acabar morrendo. Ló ele não consegue nem entender que o Deus poderoso que livra ele é o Deus poderoso que vai cuidar dele. Ele não consegue raciocinar a respeito das maravilhas de Deus, a respeito das promessas de Deus. Ló não consegue entender que se Deus livrou ele da destruição, se Deus viu nele um homem justo, é claro que Deus vai cuidar do restante. Mas não, eu quero ir para aquela cidadezinha, ela é tão parecida com Sodoma, ela é pequenininha, mas ali eu vou ter os meus desejos saciados. Mas não é para Ló fazer isso. Tanto é que no final da história ele acaba indo para uma montanha, morar numa caverna. Mas Ló está completamente ele se esquecendo de Deus, se esquecendo do Senhor que está o livrando dessa destruição. Seguindo aqui, porque o texto é longo, eu preciso correr. Quem ama o mundo merece o mundo. Quem ama o mundo, ele, além de estar longe de Deus, além de estar tão longe de Deus que ele se esquece de Deus. Quem ama o mundo acima de tudo, quem cria essas raízes nesse solo perverso, nesse mundo de moralidade,
essa pessoa, ela vai merecer isso. Ela vai conquistar isso. E aí o nosso texto vai do 23 ao 29 agora. Se você pudesse levantar mais uma vez. 19, 23. 19 e 23. Então, Ló foi para Zoar, aquela local que significa cidadezinha. Ou estava indo para lá. Então, versículo 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Pode se assentar mais uma vez. Este é o fim da cidade do pecado, Sodoma e Gomorra. É interessante aqui a comparação também com o dilúvio. Deus julga o mundo com água. Nós vimos isso nessa série de mensagens. Por causa da maldade do mundo. E agora Deus julga o mundo, ou melhor, duas cidades, por conta também da maldade, da imoralidade daquele local. Na arca sobraram Noé e mais 7 sobreviventes da família dele. E Sodoma e Gomorra sobraram apenas 4, Ló, sua esposa e 2 filhas. A esposa por pouco tempo. Mas esse é o Senhor, é o Deus que julga e que julgará esse mundo. Julga o pecado. Em Lucas 17:32, eu não preciso abrir porque é uma frase curta, mas diz lá, eu deixei anotado aqui, diz lá, Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló, quando ele cita essa história. A mulher de Ló é um clássico das histórias de EBD. Tem até musiquinha. E toda hora que eu ficava estudando, eu estava lembrando da musiquinha da mulher que se deu mal e virou uma estátua de sal. Mas essa é a história da mulher de Ló, que nem sabemos o nome dela. O anjo disse: não olhe para trás. E ela olha. Mas não é que ela olha como se fosse, eu estou desobedecendo uma lei aqui, uma regra aqui que o anjo diz. Não é nada disso. Ela olha para trás não como uma curiosidade. Eu estou sentindo um calor aqui, deixa eu ver o fogo cair, deixa eu ver se a casa da minha vizinha já está pegando fogo, aquela vizinha chata. Não é nesse sentido que a mulher de Ló, ao caminhar para Zoar, ela pega e dá aquela olhada. A mulher de Ló, ela tem saudade da vida antiga de Sodoma. Esse olhar que ela faz para Sodoma é aquele olhar de quem ama o pecado. Eu quero voltar. Meu coração, na verdade, está ali. Eu amo o pecado. É isso que a mulher de Ló transparece do coração dela, emana do coração dela, uma vida que é feita ali naquela cidade, e que é tudo que ela tem, e tudo que ela ama, e tudo que ela quer, na verdade. Às vezes eu fico com uns exemplos bem ruins, umas ilustrações bem ruins, e aí eu lembro daquela menina pastora que fica no Instagram toda hora lá e fala: Senhor, não me deixa usar ilustrações tão ruins quanto aquela menina. A minha motivação é: eu não vou ter ilustrações terríveis como coitada daquela menina, que Deus a salve e mude a vida dela. Muito ruim. Mas eu vou fazer uma ilustração ruim também, e na verdade nojenta até. Eu tenho uma cachorrinha chamada Lisa. Desculpa a nojentice.
Mas aí imagina que a Lília está lá, em casa, e ela está caminhando, ela está andando, e ela pega e vomita. Só daquele jeito que só o cachorro consegue vomitar, aquele vômito horrível de cachorro. E ela continua caminhando. E ela olha para trás e fala, quer saber? Eu comi era gostoso. E ela volta, falei que era nojento. E ela volta, ela olha para aquele vômito e ela come tudo junto. Ela olha para trás. E o desejo dela é naquele vômito. É isso que ela quer. E o cachorro está até em aspas para entender. Mas e de nós? Parece que aqui é um prólogo dos israelitas no deserto, olhando para trás lá no Egito e falando, como eu era feliz! A vida maravilhosa que eu tinha como escravo! E aquilo que era vida de verdade. Vamos voltar. É isso que o pecado faz às vezes. É gostoso. E a gente quer voltar. E a gente quer olhar para trás. De novo. Mas 2 Coríntios 5,17, um texto que eu amo, diz. Eu sei que você provavelmente tem esquecido de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. E eis que em Jesus, seu Salvador, que morreu na cruz pelos seus pecados, em Jesus se fizeram novos. A esposa de Ló olha para trás. Porque ela tem saudade, porque ela ama aquela vida de pecado. Lembre-se da mulher de Ló. Ela amou tanto Sodoma, ela amou tanto o mundão, que foi isso que restou para a vida. E aí o texto termina esse momento dizendo que naquela manhã bem cedo, Abraão acordou, viu aquela fumaça, ele percebeu que de alguma forma não tinha nem sequer 10 justos ali, e Deus realmente destruiu a cidade. Talvez ele ficou preocupado com a família de Ló, mas Deus ele se lembrou de Abraão, o texto diz que Deus, ele se lembrar, a gente já viu algumas vezes, Deus ele age com amor e age como alguém que está pronto para fazer o seu plano acontecer. Ele está pronto para cumprir a sua promessa. E Deus, ele salvou. Tinha um justo. Não sei se tinham 4 ou 1. Poderíamos debater aí se as 2 filhas e principalmente a mulher de Ló são exemplos também de crentes completamente inertes no mundo. Mas um justo tinha, porque Pedro nos deixa claro, e se Pedro não tivesse deixado claro, eu teria dúvidas. Infelizmente, eu teria dúvidas da salvação de Ló. Mas está claro que ele é justo, ele é salvo, e Deus viu e Deus poupou Ló daquela destruição. Mas quem ama o mundo merece o mundo, como a esposa de Ló. E último, quem ama o mundo acaba imitando o mundo. Vamos para o nosso último trecho. Estamos agora no versículo 30 e vamos até o fim do capítulo, no versículo 38. Eu vou pedir para você mais uma vez acordar, ficar de pé, esticar suas pernas. Gênesis 19, vamos ler agora do 30 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 30. E agora, Sodoma e Gomorra destruída, julgada, a esposa de Ló morta, e olha o que acontece. Ló partiu, versículo 30, de Zoar, e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Então ele foi embora de Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça:
Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Versículo 32. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a decência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Pode se assentar. E é incrível como o Antigo Testamento nos mostra, de novo e de novo, que os fins nunca justificam os meios. Ah, a descendência do meu pai está em risco. Eu tenho uma ideia aqui. Ah, nossa, que dia lindo, sem nada para fazer. Deixa eu esmagar umas uvas, deixa eu fazer um vinho bem gostoso. Lembra de Noé? A queda do herói? Ah, mas nós estamos solteiras aqui na caverna. Ah, mas nós precisamos ter filhos. O que esse mundo vai pensar? E de fato era horrível para a mulher não ter filhos. Mas os fins não justificam os meios. E as duas filhas de Ló, sabe o que elas fazem? Elas imitam o mundo da qual elas tanto amaram. Elas imitam a vida de onde elas estavam tão enraizadas, apaixonadas, dominadas pelo pecado. É normal. A gente sempre viu isso em Sodoma e Gomorra. Vamos fazer. Ló termina a corrida da vida mal, como Noé também terminou. Inclusive, depois dessa história, Ló ele não é mais citado na narrativa de Gênesis. É trágico assim. Assim acaba a história de Ló. Ló errou diversas vezes nesse texto. Ló, embora ele não teve ciência das filhas ali, né, porque fala que ele nem percebeu que as filhas bolaram esse plano e deitaram-se com ele, Ló tinha total ciência ao beber. Ló tinha total consciência enquanto ele estava se embebedando. Se você atropelar alguém com o seu carro, por exemplo, e você estava alcoolizado, você não pode culpar o seu carro, por exemplo, ou qualquer outra circunstância. Você estava alcoolizado. A verdade é que todo mundo começa só. O problema é quando você não está só. Todo mundo começa sóbrio e Ló tem parte na culpa, sim. Ló é um péssimo exemplo de pai, infelizmente. As filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu das filhas. Elas fizeram exatamente o que estavam acostumadas a ver naquele local. Isso me lembra de Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse texto é legal porque tem essa sequência, né? Eu ando por perto, eu dou uma paradinha e olho, e aí finalmente eu vou lá e sento.
com os pecadores. E a partir desse momento, eu imito exatamente o que eles fazem. E é isso que as filhas fazem. Daquele incesto, nasce então Moabe e Ben-Ami, descendentes dos Moabitas e Amonitas, e linhagens que são inimigas, foram inimigas do povo de Israel. Em batalhas e até influência negativa de trazer idolatria, de trazer regras promíscuas, coisas terríveis, práticas abomináveis. Considerações finais, para a gente avançar. Considerações finais. Você ama o mundo ou ama a Deus? Que história chocante. Que narrativa chocante. Mas para nós fica. Você ama o mundo ou você ama a Deus? Não dá para ter os dois. Não dá para amar Sodoma e querer ser crente. Não dá. Nós podemos estar em Sodoma. Nós podemos estar ali no meio de uma sociedade perversa. Mas que sejamos missionários, todos nós, desse local. Não influenciados ao ponto de cegarmos a nossa visão espiritual. Deus odeia o pecado e julga o pecador. Um dos grandes problemas de Sodoma e Gomorra era a imoralidade homossexual que existia. Não era o único problema. Era uma cidade muito próspera, era um local Ló era rico ali, Ló tinha muitas conquistas ali. Era um local que não se pensava em Deus de fato. Mas o texto deixa tão claro que aqueles homens queriam atacar aqueles outros homens. O texto deixa tão claro que Sodoma é cheia de imoralidade homossexual mesmo. Beijo gay na televisão é inofensivo. Deixa pra lá. É direito deles. E logo estamos aceitando como normal. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem travestis que vão em bibliotecas e leem para as crianças. Mas é normal. Deixa as crianças lá. Meu filho gosta das histórias. E logo estaremos aceitando que isso é normal. Deixa eu falar para alguém que de repente está assistindo esse vídeo, ou melhor, que vai assistir esse vídeo, ou que está assistindo, porque está assistindo. Para nós que ainda vai assistir. Mas deixa eu falar que se o seu problema é com a homossexualidade, identidade de gênero, coisas desse tipo, primeiro você precisa entender: seu desejo é pecaminoso, como eu tenho desejos pecaminosos heterossexuais, que se eu deixar, me domina. Pecado é pecado. E ainda que você diga: eu nasci assim, eu nasci desse jeito, eu te entendo, mas você nasceu no pecado. E a primeira coisa que você precisa é reconhecer que é pecado. E ao reconhecer que é pecado, você vai precisar confessar ao único que perdoa pecados, ao Senhor Jesus, que é poderoso para perdoar pecados. E talvez você vai continuar convivendo com esse Deus. Talvez você vai precisar contar com o seu Salvador Jesus na questão do celibato mesmo, na questão de eu não vou me envolver com ninguém, porque o desejo está aqui dentro e não vai sair. Como se eu brincar, os meus desejos heterossexuais vão me atacar também. Ou talvez o Senhor vai ser tão misericordioso e Ele vai transformar os seus desejos por uma heterossexualidade. Mas o pecado só é resolvido com Jesus.
Você precisa de Jesus. Sabe, igreja, uma vez eu conheci um missionário que era gay. E eu digo que era gay porque eu acredito que quando você entrega a sua vida para Jesus, e ele me explicou isso muito bem, a minha identidade não está mais em si. A minha identidade não está mais no LGBT+. A minha identidade não está mais nisso. Está em Jesus. Então eu era. Ainda que o desejo continua lá, porque talvez continue mesmo. É uma luta para sempre. Para sempre não, nesse mundo. Mas a minha identidade é Jesus. E eu conheci esse missionário que era gay. A gente conversou muito sobre isso e ele falava que ele estava no celibato mesmo. Ele falou, minha vida vai ser assim agora, eu dependo do Senhor para lutar contra as minhas tentações. Talvez eu ainda tenha trejeitos, talvez eu ainda tenha alguma coisa assim, mas eu luto contra tudo isso, inclusive contra o desejo. Sabe o que aconteceu alguns anos depois? No poder do Senhor, na graça de Deus, esse missionário se casou. Acredita? Com uma mulher. Deixa eu deixar bem claro. Com uma mulher. Ele se casou com uma mulher. Porque Deus transformou a vida dele. Ele já estava entendendo que a identidade dele é Jesus. Já estava entendendo. Talvez ele ia para sempre lutar, para sempre não. Nesse mundo ele iria lutar com as tentações, como eu e você temos tentações. Eu e você temos. Mas Deus ainda foi gracioso de dar uma família para essa pessoa. Uau, uau. Eu queria tocar nisso porque não é sempre que a gente tem tempo de falar sobre a homossexualidade. Deus ama os homossexuais. Deus ama os homossexuais. Busque saúde cristã para que o pecado não te domine mais. Busque saúde cristã, estou terminando, para que o pecado não te domine mais. Sodoma deu prosperidade para Ló, mas não deu saúde cristã. O pecado de Sodoma e Gomorra transformou Ló numa pessoa sem qualquer sabedoria cristã, sem qualquer sensibilidade com as coisas de Deus. Não está ali, mas Gálatas 5,16 fala que, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne estão aqui. Seja eu hétero ou homossexual, os desejos estão aqui. Mas se minha identidade estiver em Jesus, é isso que me define. É isso. É o Senhor Jesus, é Ele. E Ele vai me ajudar. E eu vou, por Ele, abdicar completamente de uma vida que desagrada ao Senhor. Para o mundo, sexta-noite é dia de curtição. O que você faz na sua sexta-noite? No mundo, sexta-noite é o sextou das festas. O que você faz na sua vida na sexta-feira à noite? Para o mundo, domingo é dia de futebol, é dia de ficar em casa, é dia de sentar no sofá e ficar lá o dia todo. O que você faz no seu dia? Para o mundo, ser corrupto, desleal, enganar pessoas, até no trabalho, e crescer profissionalmente, puxando tapete ou fazendo algo errado, é normal. Mas como você se comporta no mercado de trabalho? Para o mundo, dormir com a sua namorada é normal. Usar camisinha quando eu estou só namorando é normal. O governo até distribui gratuitamente. Mas como é o seu namoro? Como são os seus relacionamentos? Para o mundo, tanta coisa é normal, mas e para a Bíblia, e para Deus, e para aquele que ama ao Senhor? Você vai olhar para a cidade do pecado e desejar estar ali, desfrutando como a mulher de Ló? Lembre-se da mulher de Ló. Ou você vai ter os olhos realmente direcionados ao Salvador Jesus, que tudo se fez novo.
coisas velhas já passaram. Terminando então, e o versículo 16 eu guardei realmente para o final, porque ele é a luz de esperança de um texto caótico e dramático. Deus derrama graça e misericórdia aos que pertencem a Ele. Como, porém, se ele se demorar, como ele se demorasse, ali de alguma forma, não entendendo que era para correr dali, ele ainda é dublado nos seus pensamentos a respeito de Deus, ele ali ainda enraizado naquele local de pecado, aqueles homens, aqueles anjos pegam ele pela mão, de uma forma inexplicável. Ele pega Ló e sua esposa e as duas filhas. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso, versículo 16. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, os tiraram e puseram fora da cidade. Porque o Senhor é misericordioso. Eu não mereço. Eu sou pecador. Eu nasci em pecado. O pecado me concebeu a minha mãe. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E eu oro, e temos que orar para que alcance aqueles perdidos da parada gay de hoje. Porque é disso que eles precisam. A misericórdia de Deus. Se a misericórdia de Deus te alcançou, se você também diz que as misericórdias de Deus te alcançaram, louve o Senhor essa noite. Louve o Senhor com a sua vida. Porque ainda que hajam lutas de desejos pecaminosos que desagradam o Senhor, as misericórdias dele estão conosco e ele nos ajuda a vivermos não no mundo, mas vivermos para o Senhor. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos.